Beleza, galera. Então, vamos terminar agora esses 3 exemplos, começando pela questão número 3, tá? Beatriz passou 1/3 do dia dormindo, 1/6 na escola, 1/4 brincando com as amigas. Quantas horas restaram para ela fazer outras atividades? Então, olha só. Ela passou 1/3 do dia dormindo, certo? Depois ela passou 1/6 do dia na escola. E depois ela passou 1/4 do dia brincando com as amigas. Quantas horas restaram para ela fazer outra atividade? Pessoal, olha comigo. Sempre que aparecer a preposição de, prestem atenção nisso. Sempre que vocês escutarem a preposição de, ela é a princípio um multiplicativo. Como assim? Eu quero saber, ela não passou 1/3 do dia. Olha a preposição de, ela passou 1/3 do dia. Mas o que é o dia? O dia é 24 horas. Então, ela passou 1/3 de 24 horas dormindo. Ou seja, 1/3 de 24. Pessoal, olha só, a preposição de é só vocês pegarem a fração e multiplicar pelo valor dela. É só isso. Ah, professor, por que você está trabalhando com horas? Olha as respostas. As respostas não é 4 horas, 5 horas, 6 horas? Então, se eu estou trabalhando com banana, eu tenho que trabalhar com banana. Se a pergunta é banana, eu não vou responder em maçã. Não é verdade? Então, ela passou 1/3 do meu dia dormindo. Ou seja, eu quero saber quanto que é 1/3 de 24 horas. É essa a ideia. Mas ela passou 1/6 do dia na escola. Ou seja, 1/6 do dia, que é 1/6 de 24 horas. Mais 1/4 do dia, ou seja, 1/4 de 24 horas brincando com as amigas. Tá aí. É essa a ideia. E só a gente fazer isso, pessoal, a gente vai descobrir quantas horas ela usou no dia e o resto vai ser exatamente o que sobrou. E olha só, 3 e 24, ambos são divisíveis por 3. Divide por 3 dá 1, divide por 24 por 3 dá 8. 1 vezes 8, 8. Pessoal, ela passou 8 horas dormindo, que é o ideal, na verdade, a gente não tem que dormir 8 horas por dia. E agora, 6 e 24, ambos são divisíveis. 6 dividido por 6 dá 1, 24 dividido por 6 deu 4. 4 vezes 1, 4. Olha que maravilha, passou 4 horas na escola. Quem diria, hein? Essa escola tá fácil, hein? Vocês passam 15 horas do dia na escola, tem gente que passa as 24. Olha aí, essa escola tá boa. Seguindo. 4 e 24 também dá para dividir, fica 1 e fica 6. Ah, não, aí tá de sacanagem essa Beatriz. Passa 6 horas do dia brincando com as amigas, aí tá fácil a vida. Agora o que a gente faz? 6 mais 4 dá 10, 10 mais 8, 18. Pessoal, ela passou 18 horas do dia em função. Esse aqui a gente só tem que subtrair de 24, mas vocês não concordam comigo que sobrou exatamente 6 horas, porque 18 mais 6 dá os 24, então sobrou exatamente 6 horas para ela fazer a atividade que ela bem entender. Que isso deu a alternativa C de Cusco. Tá aí respondido a nossa questão. Tranquilo, pessoal? Um problema envolvendo fração, um problema aí bem simples, não era nada de difícil. Eu só quero que vocês peguem, pessoal, que sempre que vocês estão calculando a preposição de, ela é sempre esse multiplicativo. Isso não só para fração, mas a porcentagem também, que vai ser um dos próximos conteúdos que a gente vai trabalhar. Certo? Galera, agora vocês têm a questão 1 até a 9 para vocês resolverem, certo? São todos problemas, tá? Lembram que problemas trazem problemas, tá? O problema aqui é a interpretação, certo? Já digo para vocês que o exemplo número 5, o exemplo número 6 e o exemplo número 9 são exemplos mais difíceis. Então, vamos fazer assim, ó. Essa lista vocês vão ter que me entregar. Se vocês não conseguirem resolver os 5, o 6 e o 9, não tem problema, tá? Então vai ficar só 6 exercícios para vocês fazerem. Mas eu quero que vocês tentem. Se vocês não conseguirem resolver esses 3, não tem problema, certo? Mas os demais são todos bem tranquilos de se fazerem, mesmo assim, lembrando que a gente vai ter o problema da interpretação, tá? A questão número 1, ela é uma questão mais de lógica, nós temos que pegar a lógica e depois fazer uma adição de números decimais, ou seja, números com vírgula. A questão, que é uma questão do Enem, tá? Olha só, pessoal, a dica. A questão do Enem sempre tem umas videoaulas muito boas na internet explicando como é que faz. Se vocês jogarem no site dela, vocês acham. A questão número 2 também é uma questão do Enem, que é uma questão bem tranquila. A única coisa que vocês vão ter que pegar é que cada uma daquelas notas musical, elas representam uma fração. Então, por exemplo, se a questão falar que teve 10 colcheias, vocês vão ter que pegar 10 e multiplicar pela fração 1/8, que é a fração que representa uma colcheia, tá? A questão número 3
é uma questão de interpretação. A questão número 4 é uma questão muito simples, muito tranquila. A questão número 5 e a 6 são as mais complicadinhas. A 7 é bem barbada. A 8 é uma questão de lógica, é bem tranquilo. E a questão número 9 é uma questão de interpretação, tá? Pessoal, tente fazer essas atividades. Todas as instruções estarão no Siga bem direitinho, tá? Valeu, pessoal. Abraços.